E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Bom, essa é uma aula complementar sobre ácidos e bases. Ela é uma aula complementar porque eu postei duas aulas, uma sobre ácidos e sobre bases, mas nessas outras aulas eu não discuto as diferenças e semelhanças, não discuto pH, nem indicadores de ácido e base, nem falo sobre os principais ácidos e sobre as principais bases. Mas neste slide aqui a gente vai ver tudo isso. Vamos lá. Bom, características dos ácidos e das bases, as principais características e o que geralmente é pedido em prova, tá? Bom, os ácidos possuem um sabor azedo e as bases possuem sabor adstringente. Quando o ácido ele é colocado em água, né, em meio aquoso, eles têm a propriedade de conduzir corrente elétrica. E, semelhantemente, as bases também conduzem corrente elétrica em meio aquoso, certo? Bom, os ácidos possuem um intervalo de pH, tá, de 0 a menor do que 7, sendo que o pH 7 é um pH neutro. A gente vai verificar isso no slide futuro. As bases já vão possuir pH maior do que 7 e igual ou menor do que 14. Sendo que o pH 14 e o pH 0, não existe uma substância que atinja esses valores em absoluto. Por exemplo, pH 14 mesmo e pH 0, tá? Que cheguem a esse número. Existem bases e ácidos que vão chegar a números bem próximos, mas nunca ao valor absoluto. Bom, em presença de uma solução de fenolftaleína, essa solução de fenolftaleína ela é incolor. Quando a gente coloca um ácido, essa solução permanece incolor. Já na presença de base, ela se torna rósea. Tá? A fenolftaleína é um indicador ácido-base. A gente também vai verificar isso aqui em outro slide. pH, potencial hidrogeniônico. O pH, gente, funciona da seguinte forma. O valor 7 é uma escala que vai de 0 a 14, sendo que o valor central, que é 7, ele é um valor de pH neutro. Tá? Então, a água, certo? H2O, está aqui com pH neutro. Bom, se a substância tem pH menor do que 7, ela é uma substância ácida. Outra coisa, quanto mais próximo de 0, ou quanto mais próximo desta extremidade estiver a substância, mais forte, tá, esse ácido é. Então, o suco gástrico, ele, que é o HCl, ácido clorídrico, ele é mais forte do que o suco de laranja, que é mais forte do que o leite. Já a base é o inverso. Quanto mais perto e longe do 7 estiver, aliás, quanto mais perto do 14 e longe da extremidade 7 ela estiver, mais forte é essa base. Então, a soda cáustica, né, o hidróxido de sódio, é uma base forte e é mais forte que o sabonete e que é mais forte do que o sangue humano. Tá ok? Então, só repetindo, quanto mais perto o pH da substância for perto de 0, mais ácido ela é. Quanto mais perto o pH da substância for perto de 14, mais forte é essa base. Se aproximando do 7, ela vai atingindo a neutralidade. Indicadores ácido-base. O indicador ácido-base é uma substância que, quando colocada em presença de ácido ou base, ele vai ter uma alteração na sua cor. Tá? Pode acontecer de não haver uma alteração na cor, mas que fique bem claro que quando eu coloco, mesmo que ele não mude de cor, com uma das substâncias, ácido ou base, mas sempre vai ter uma cor distintiva, tá? Ou seja, quando a gente falou da fenolftaleína, a substância, a solução ela é incolor. Quando eu coloco pH, uma substância com pH ácido, ela continua incolor. Mas se eu colocar uma substância de pH básico, essa cor se altera, tá? Então, a substância ela indica uma diferença entre os pHs, tá? Então, a solução de fenolftaleína ela é capaz de, mesmo sendo incolor
ela consegue dizer se a substância é ácida ou básica, porque com a base ela muda de cor. Bom, aí aqui tem outros exemplos. O repolho roxo no estado neutro, a solução de repolho roxo no estado neutro, com pH neutro. A cor é roxa. Se a gente colocar uma substância ácida, fica vermelha. E se a gente colocar uma substância básica, ela fica verde. O hibisco rosa, a solução é rosa. Na presença de um ácido, vermelho alaranjado. Na presença de uma base, verde. E o azul de tornassol, a solução é arroxeada. Na presença de ácido, fica vermelho. E na presença de substância básica, né, de pH básico, ou alcalino e básico é a mesma coisa, fica azul arroxeado. Bom, gente, existe também o intervalo de pH de mudança de cor, ou ponto de viragem. O ponto de viragem seria um intervalo, tá, onde a mudança de cor começa a se apresentar, sendo que nesse intervalo vai existir uma cor intermediária. Essa cor intermediária lembra bem aquela coisa que a gente viu lá no primário de mistura de cores. Tá? Quando a gente mistura as cores, por exemplo, azul e vermelho, aí vai dar um roxo. Então, entre o azul e entre o vermelho vai estar o roxo. Entre o amarelo e o azul vai estar o verde. E assim etc. Então veja aqui, a fenolftaleína ela apresenta um ponto de viragem de pH 8.2 a 10. Então, nesse intervalo, a cor nem vai ser um rosa assim bem vivo, vai ser um rosa mais clarinho, tá? E nem vai ser incolor. Já o azul de tornassol, o ponto de viragem é pH 1 e 6.9. Então, quando a substância, tá, ácida ou básica, ela for colocada aqui, dependendo do pH dela, no caso ácido aqui, se o pH dela estiver nesse intervalo, então ela não vai estar vermelha nem azul arroxeada, vai estar um roxo puxando para um rosa, e quanto mais perto estiver do pH 1, essa solução vai se apresentar na cor mais próximo do vermelho. Se a substância for se aproximando do pH 6.9, tá? Então ela vai ficando mais perto do azul roxeado. Então o ponto de viragem é um intervalo entre as duas cores, tá ok? Ácidos e bases importantes. O ácido clorídrico ele é comercializado na forma impura, e essa forma impura é conhecida como ácido muriático, é muito utilizado na indústria de construção civil. O ácido clorídrico também é muito utilizado como reagente em laboratórios e é um dos constituintes, aliás, é o constituinte do suco gástrico, e por isso desempenha uma função muito importante de auxiliar a digestão dos alimentos, na digestão dos alimentos. O ácido sulfúrico é um ácido de grande potencial industrial. Ele está presente nas indústrias automobilísticas, favorecendo a produção, né, de baterias. É muito importante também para as indústrias de fabricação de papel, a indústria petroquímica e também na produção de fertilizantes. O ácido sulfúrico ele é um dos constituintes da chuva ácida, e a sua formação, no caso da chuva ácida, decorre da liberação de óxidos provenientes da queima de combustíveis fósseis, no caso dos combustíveis dos automóveis, principalmente. Então esses óxidos são liberados na atmosfera e, ao encontrar a água da atmosfera, eles formam ácido sulfúrico. O ácido nítrico é outro ácido muito importante, de grande potencial econômico. Ele serve é utilizado na produção de explosivos, TNT e dinamite, por exemplo, e também na fabricação de fertilizantes. É outro constituinte da chuva ácida, e a formação da chuva ácida através desse ácido nítrico decorre de forma semelhante à do ácido sulfúrico. Nesse caso, o que vai acontecer
é que a queima de combustíveis fósseis pelos automóveis, no caso gasolina, diesel, etc., vai liberar óxidos de nitrogênio, e esses óxidos de nitrogênio vão ser, ao encontrar a água da atmosfera, né, formam ácido nítrico presente na chuva ácida. O ácido fluorídrico, HF, ele reage com o vidro. E aí é fácil vocês encontrarem objetos, ou um objeto bem conhecido da gente são os vidros do carro, que são marcados com aquela numeração, que é a numeração do chassi, tá? Chassis. E nesse caso, como o ácido fluorídrico reage com vidro, ele não pode ser guardado, tá, em vidraçarias. Nesse caso, ele vai ser conservado em frascos de polietileno. O ácido carbônico é o ácido que dá o gosto refrescante do refrigerante, então, e é responsável pela presença daquelas bolinhas lá que fica subindo no refrigerante, porque nesse caso o ácido carbônico nada mais é do que o gás carbônico, que quando adicionado em água, né, ele se transforma em ácido carbônico. Bom, o ácido fosfórico também está presente nos refrigerantes. Ele é o que dá o sabor característico, principalmente os refrigerantes sabor cola. É utilizado também como conservante do refrigerante e na fabricação de fertilizantes, tá? No caso, os superfosfatos. O ácido acético é o ácido presente no vinagre e é uma substância bastante presente, né, para o tempero da carne e saladas do nosso dia a dia aí. O hidróxido de sódio é uma base também de grande importância industrial, tá? Ela é como base, ela é equivalente ao ácido sulfúrico, é utilizada na indústria para a fabricação de sabão e detergentes, extração da celulose para a fabricação de papéis, também para a fabricação de tecidos e corantes. O hidróxido de cálcio, também, né, é utilizado pelas pessoas para desentupir pia, por exemplo, né, e nesse caso ele é conhecido como soda cáustica. O hidróxido de cálcio, também conhecido como cal extinta, utilizado para os processos de caiação. A caiação é aquela pintura, né, daquela tinta branca das casas. Essa caiação ela tem grande importância para a agricultura, por exemplo, em solos muito ácidos é aplicado a caiação para que o nível de acidez diminua. Também é utilizado na construção civil, na produção da argamassa. A gente vai ver como é que ocorre a neutralização no próximo slide. O hidróxido de magnésio ele é responsável pela ação laxante e antiácida do leite de magnésio, por exemplo. Tá? O leite de magnésio nada mais é do que hidróxido de magnésio e a sua função é laxante e antiácido. O hidróxido de amônio, o NH4OH, também é utilizado na fabricação de produtos de limpezas, né, amaciantes, fertilizantes e inclusive alisantes de cabelo. Reação de neutralização. Os ácidos e as bases reagem formando sal e água. O cátion da base se liga ao ânion do ácido, formando sal, enquanto que o H+, que é o cátion do ácido, reage com o OH-, que é o ânion da base, formando H2O. Então está aqui o ácido, o H, que é o ânion o ânion do ácido, reage com o cátion da base, formando, perdão, gente, peraí, voltando aqui, o Cl, que é o cátion, que é o ânion do ácido, reage com o cátion da base, que é Na, formando NaCl, tá? E o H, que é o cátion do ácido, reage com o ânion da base, formando H2O. É a mesma coisa para isso aqui, H2SO reagindo com MgOH, né? Nesse caso, ácido sulfúrico e hidróxido de magnésio. Então, aqui está o cátion da base, aqui está o ânion do ácido. Reage formando um sal. Então, veja que o hidróxido de magnésio aqui, quando ele reage com o ácido, ele forma um sal. É por isso que ele tem propriedade antiácida, tá? Então, as pessoas que têm queimação estomacal, quando ingerem
hidróxido de magnésio, eles têm um alívio devido à diminuição da acidez por uma reação de neutralização. E o solo também, quando você tem um solo ácido, aí que você faz a caiação, né, adicionando hidróxido de cálcio ao solo, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma neutralização, a acidez vai diminuir porque o ácido vai reagir com a base, formando sal e água. Então a reação de neutralização é isso, né? Ácidos e bases reagem formando sal e água. E a minha aula fica por aqui, galera. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.